Olá, eu sou Manuela, eu sou professora de matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e para chegar até aqui eu passei pela saga bacharelado em matemática, mestrado em matemática, doutorado em matemática. E paralelo ao sonho de ser uma grande pesquisadora em matemática e tal, eu também tinha, como boa parte das mulheres, o sonho de ser mãe. O reloginho biológico da maternidade começou a soar alto no fim do doutorado. De forma, a minha produtividade de pesquisa já começou a ser afetada quando eu estava com esse desejo incontrolável de ser mãe. O positivo veio em 2007, quando eu já era professora. Opa, errei a conta. O positivo veio em 2008. A Felícia nasceu em abril de 2009, e quando ela tinha 7 meses, eu engravidei do Luca. E hoje eles têm 11 e 13 anos, respectivamente. Por óbvio que não foi uma gravidez planejada. Não conheço nenhuma mãe que tem um bebê de 7 meses e programa ter outro. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Uma vez realizado o desejo de ser mãe, eu queria muito voltar à pesquisa. E uma oportunidade muito boa surgiu que envolvia eu ir para a França, né? Um grupo de pesquisa maravilhoso, reconhecido. E eu fui, fiz terapia por 10 meses para me preparar para esse momento e fui. E um belo dia eu faço uma videochamada e eu percebo que meu filho tá gago. Caiu a ficha de que eu teria que dar uma pausa na pesquisa. Um sonho, de certa forma, era incompatível com outro sonho, pelo menos por algum tempo. E uma vez que eu parei de fazer pesquisa, eu entrei num conflito interno muito grande com a minha função na universidade como professora. E eu tentei me engajar em orientar mais alunos, até que houve um dia em que eu tinha várias apresentações de TCC agendadas para o mesmo dia. 4 eram orientando os meus. Aconteceu que a minha filha fez uma cirurgia, era uma cirurgia que há muito tempo ela tentava fazer e não dava para fazer porque ela tinha alguma coriza, alguma febre. E exatamente naquele dia se alinharam todas as condições para ela fazer cirurgia e eu passei o dia todo assistindo apresentações de TCC, querendo estar ao lado da minha filha na sala de recuperação. Nesse momento eu levei um baque muito grande assim sobre o meu papel na universidade e o meu papel de mãe, e eu tomei algumas decisões importantes. Pela minha saúde mental, pela minha paz de espírito de poder estar junto aos meus filhos, eu diminuí muito as minhas atividades na universidade, porque esse acúmulo de atividades já estava fazendo mal, não só para minha presença junto às crianças, comecei a ter problemas de saúde, doenças recorrentes, essas coisas assim. E se eu me arrependo de alguma coisa, talvez foi não ter me dado por conta antes, sabe? Que eu precisava dessa pausa. Eu precisava tirar o pé do acelerador ali para poder estar presente para os meus filhos. Não ter dado essa pausa me gerou muito mais problemas do que se eu tivesse dado ela de início, se eu tivesse tido essa consciência que estava tudo bem dar essa pausa. E a outra decisão que eu fiz foi me engajar totalmente na educação à distância. E isso foi uma salvação para mim, sabe? Porque eu conseguia, da maneira que as coisas eram, a flexibilidade que o sistema me permitia, eu conseguia ser a melhor professora que eu podia ser e a melhor mãe que eu podia ser. Então isso me ajudou muito a lidar com o luto de ter deixado a pesquisa de lado. O que me ajudou muito foi me manter estudando, né? Porque quando a gente tem uma mente de pesquisa, uma mente curiosa, né? A gente precisa disso, é uma necessidade emocional nossa se manter estudando. Eu aproveitei esse período, digamos, de pausa na pesquisa científica para preencher aqueles buraquinhos que a gente sabe que não sabe o suficiente, mas teria que voltar, dar 2, 3 passos para trás para estudar aquilo. Eu sempre tive uma deficiência em física e eu decidi, então, ingressar como aluna de graduação em astrofísica. Essa questão, digamos, desse isolamento, eu percebi que foi um erro. Eu acabei me isolando muito da vida acadêmica dos meus colegas. Eu me dei por conta disso recentemente quando eu entrei no grupo Mais das Gurias, que eu convido vocês a conhecer, que é um grupo que trata justamente dos desafios da maternidade e da vida acadêmica como, né, professora, pesquisadora. Então, ao participar desse grupo, eu observei que os desafios que eu enfrentava não eram uma deficiência minha, não eram por uma falta de capacidade minha, eram questões, digamos, que toda mãe e pesquisadora sofrem na sua carreira acadêmica no momento que decidem pela maternidade. E esse acolhimento, digamos assim, essa compreensão que o que eu vivia não era digamos assim, um fracasso meu, e sim uma coisa natural da maternidade, isso tem me ajudado muito. Para eu conseguir chegar hoje no estado em que eu me sinto totalmente livre e apta a voltar a fazer pesquisa sem culpa, o que realmente me salvou, me deu força para reingressar como pesquisadora ou o que eu quiser, foi a força do grupo. Então, eu convido vocês a procurar os grupos nas instituições de vocês, e vocês são todas bem-vindas no Mais das Gurias.
Abraço, obrigada.